Quem é Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto, e o pseudônimo usado pelo criador do Bitcoin. A primeira evidência que temos do Bitcoin é em 2008, quando foi registrado o domínio bitcoin.org. No mesmo ano foi publicado o famoso white paper do Bitcoin. No ano seguinte, em 3 de janeiro, foi feita a primeira extração de Bitcoin com um bloco chamado Genesis, que fez referência à manchete do dia do jornal, Times. A escolha de uma manchete do Times, um jornal britânico, pode ser um indício que o criador do Bitcoin poderia estar em Londres na época da publicação. Teorias de quem poderia ser Satoshi Nakamoto. Al Finney, criptógrafo e desenvolvedor de software. Finney foi o primeiro a receber Bitcoin e interagiu regularmente com Satoshi Nakamoto no fórum bitcointalk.org. Finney morreu em 2014, o que alguns argumentaram que explica por que o tesouro de Bitcoin de Satoshi permanece intocado. Dorian Nakamoto, um físico e engenheiro de sistemas baseado na Califórnia. O nome de nascimento de Dorian é na verdade Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Indicado como o criador do Bitcoin em um artigo da Newsweek de 2014, ele negou qualquer conexão com o Bitcoin, enquanto a conta da Fundação P2P de Satoshi reativou brevemente para anunciar que eu não sou Dorian Nakamoto. Como resultado da publicidade, sua imagem aparece repetidamente nas pesquisas de imagens do Google por Satoshi Nakamoto. Nick Szabo, cientista da computação do Zoom que criou o BitGold, um precursor do Bitcoin, e cunhou o termo contratos inteligentes, que formam um componente-chave da segunda maior criptomoeda, Ethereum. A análise linguística apontou semelhanças entre os estilos de escrita de Szabo e Satoshi, enquanto alguns notaram a coincidência das iniciais de Satoshi Nakamoto sendo o inverso das de Nick Szabo. Adal Bak, um cyberpunk criptógrafo, Bak foi um dos primeiros destinatários de um e-mail de Satoshi Nakamoto, e foi nomeado como um possível candidato Satoshi pelo Financial Times em 2016. Craig Stevenage, um empresário australiano que convenceu a BBC, entre outros. Urig esteve envolvido em uma longa batalha judicial que depende de sua capacidade de acessar endereços criptográficos supostamente pertencentes a Satoshi Nakamoto. Várias peças de evidência que pretendem apoiar a afirmação de Urig, incluindo chaves PGP, foram questionadas. Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX, foi, brevemente, considerado um possível candidato da Satoshi em 2017, depois que um ex-funcionário da SpaceX o nomeou o criador do Bitcoin. Mas Musk negou enfaticamente, tuitando que não é verdade e que um amigo havia lhe enviado parte de um BTC, mas ele o havia perdido. Desde então, é claro, o envolvimento de Musk com o Bitcoin aumentou, com a aquisição da Tesla de US$ 1,6 bilhão no BTC. Outra teoria. Grandes empresas. Outra teoria é que um grupo de empresas poderia ter criado o Bitcoin, no caso Samsung, Toshiba e Nakamichi e Motorola. Formando um anagrama Samsung e Toshiba da forma Satoshi Nakamichi e a Motorola forma Nakamoto, mistério que talvez jamais será revelado. Porém fica a dúvida porque o criador de um mecanismo tão incrível que é o Bitcoin ficaria nas sombras. Medo dos grandes bancos. Medo de influenciar a moeda. Fortuna. Os bitcoins do criador continuam intocáveis, fortuna avaliada mais ou menos em $40 bilhões, tornando ele um dos homens mais ricos do mundo. Gostou do vídeo? Clique em curtir e compartilhe com os amigos. Acesse nosso site para mais conteúdo sobre o universo cripto. www.fatosdacrypto.com